Bom dia, irmãos. Graça e paz, sexta-feira, dia onde Deus já manifestou a sua graça sobre a sua vida. Nós estamos falando com o tema, é tempo de reconstruir, olhando para a experiência do servo de Deus, Neemias, quando ele se coloca à disposição de Deus para ir para Jerusalém, reconstruir os muros destruídos pela invasão inimiga. Você sabe que Neemias ele estava lá no seu exílio, grande parte do povo de Deus foi levado escravo para uma outra terra, e ele era copeiro do próprio rei, recebe as notícias de como estava Jerusalém. Muros destruídos, cidade desolada, povo passando grandes necessidades. E aí ele se coloca nas mãos de Deus, ora, chora, confessa os seus pecados do seu povo a Deus e pede graça, pede a bênção de Deus para ele ser instrumento nesta visão de reconstrução. E esta é a visão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos para reconstruir aquilo que de alguma maneira foi afetado por desânimo, abatimento, frieza, injustiças, desamor, angústias, desespero, depressão e tantas outras coisas que atacam as nossas vidas, que entram em nossas vidas para destruir áreas. Às vezes não é a sua vida completamente, mas são áreas, são compartimentos da sua vida. E Deus está convocando você para você ser instrumento para reconstruir a sua vida, a sua casa, para reconstruir a sua cidade, para reconstruir a sua pátria. Por isso eu gostaria de compartilhar agora alguns aspectos mais desta vida de Neemias como exemplo de um homem que se coloca nas mãos de Deus para reconstruir. Primeiro, vamos comparar a vida de Neemias com José. Você sabe da própria história. José, filho de Jacó, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele estava antes de ser vendido, estava naquele poço onde os irmãos lançaram. Ali a sua vida poderia estar destruída, mas Deus faz uma obra de reconstrução da vida de José. E José vai do poço para o palácio, quando ele foi governador do Egito. Neemias, parece que a coisa inverte, né? Ele estava no palácio e foi para uma cidade em ruínas. Nós gostamos muito do palácio, né? De tudo estar bem, tudo em paz, tranquilo, mas nós enfrentamos ruínas. E é nesse enfrentamento que Deus está chamando você, para que você seja instrumento de reconstrução. Então Deus está te chamando para se levantar neste propósito de reconstrução. E é interessante notar também que Neemias não era um arquiteto, não era um engenheiro, não era um mestre de obras. Neemias era um copeiro. Deus nos usa de acordo com a nossa disponibilidade. Meu amado, Deus faz a sua parte, é claro, a parte de Deus se faz bem, uma obra completa. Mas se nós não nos dispormos, se nós não nos entregarmos nessa obra de reconstrução, vai ficar ainda em ruínas. Nós temos que nos dispor, nós temos que dar o nosso passo, nós temos que levantar forças, nós temos que pedir sabedoria, nós temos que pedir recursos de Deus para essa obra de reconstrução. E é interessante notar também, Neemias não corre do problema, ele corre em direção ao problema. Em muitos momentos nós ainda estamos em ruínas porque nós não enfrentamos,
porque nós sempre estamos, coitado de mim, o que fizeram com a minha vida, foi injustiça, a coisa está difícil, é o governo, é a igreja que não ora por mim. Não, meu querido, não corra do problema que provocou esta ruína. Corra em direção a ele, enfrente-o, reconstrua a sua vida. Na vida, somos lembrados ou pelos problemas que resolvemos ou pelos problemas que criamos. Então, eu quero ser lembrado por aquilo que Deus fez na minha vida de reconstruir as ruínas e não criar mais problemas no sentido de criar justificativas. Não, o que fizeram comigo é muito difícil, então eu não tenho como reconstruir. Tem sim. Vida feliz não é vida sem problemas. Vida feliz é vida com problemas resolvidos. E você vê que Neemias, ele ora pedindo a Deus sabedoria, força, orientação. E o texto diz, se você ler lá em Neemias 2, que quando ele tem aquela conversa com o rei, diz o texto que ele estava com medo. Porque coragem é fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. Neemias, ele vai ao rei, ele pede acesso ao rei, pede para que o rei deixe ele ir, pede para que o rei dê ajuda em todo aquele material para reconstruir os muros. E aí, meu querido, ele não entrou na presença do rei, Senhor rei, eu estou aqui como escravo, eu tenho direito, o senhor tem que me indenizar e deixando eu ir, me dando o material. Não, ele mesmo com medo, ele foi e compartilhou a sua necessidade com o rei. Meu amado, você precisa restaurar as suas forças para reconstruir a sua vida. E para encerrar, Neemias, quando já estava lá em Jerusalém, ele enfrentou inimigos. Quando estava com a obra já em andamento, ele renovou as forças do povo, ele fez aquele trajeto, ele olhou, ele fez planos, ele arquitetou ali métodos para reconstruir. E o texto diz, se você ler o livro, que alguns trabalhavam com uma mão na massa e com a outra mão ficava com uma espada, porque os inimigos vêm. Quando você já despertar para se dispor a reconstruir aquilo que está em ruínas, já vêm os pensamentos. Que é isso? Você é fraco? Como disseram, leia esse livro, é lindo. Os inimigos disseram, não, vocês são fracos, isso daí que vocês estão fazendo, raposinhas, tem força para destruir. Então, quando você se dispor a reconstruir, os seus pensamentos logo serão invadidos por esses ataques. Você é fraco, você fez o que fez para entrar nessa ruína e agora você quer que Deus ajude você, rapaz? Os inimigos atacaram muito Neemias, os inimigos quiseram fazer alianças. Vem cá, vamos bater um papo, vamos nos unir nessa sua obra. E Neemias disse não. Meu querido, a obra de reconstrução é uma obra que pode ter ataques. Por isso vigie, por isso enfrente, por isso revista-se da armadura de Deus, porque Deus é fiel e Ele vai completar essa obra de reconstrução da sua vida. Deus abençoe um final de semana, debaixo da boa mão do Senhor Deus. Amém.